A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te cure, que o Senhor Deus te salve, que o Senhor Deus te liberte, te renove, te fortaleça, que o Senhor Deus abençoe você, a mim, a sua família, a minha família, em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Manhã de bênção, manhã de cura, manhã de salvação, manhã de libertação, manhã de renovo, manhã de restauração, irmãos, para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados e queridos de nosso Senhor, a mensagem que vos trago nesta manhã se encontra em Romanos capítulo 8. A começar do primeiro em diante. E peço a Deus que nos dê entendimento da sua palavra. Que prepare o teu coração, o meu, para recebermos e a nossa mente nos dê entendimento para entender a mensagem, o que Ele quer passar para mim e para você. Louvado seja Deus. Que são palavras que poucos pregam. Estas que eu vou falar agora são mensagens que poucos querem ouvir. É uma verdade. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 8, o primeiro diz assim, irmãos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já quero dizer para você que está em Cristo Jesus, para você que não está ainda, que venha a estar, você vai entender nos versículos adiante que eu vou ler, quem está e quem não está com Cristo. Mas, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne e do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo aí, irmãos? O seu irmão está entendendo? Que nós que estamos em Cristo Jesus não podemos viver de todo jeito. Não é só, irmão, fazermos uma petição, orar a Deus, ou dizer que serve a Deus e andarmos de todo jeito, cometendo todo tipo de coisas que não agradam a Deus. Louvado seja Deus. Veja bem o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus fala. Versículo 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Irmãos, o que é as coisas da carne? A inclinação é pender para aquilo, é partir para aquelas coisas. É as curtições da vida, a prostituição, a avareza, as coisas ilícitas que a carne deseja. Estou evitando falar essas palavras, porque são muitas coisas que a carne do ser humano a gente deseja,
O ser humano deseja. E nós não podemos. O cristão não pode se prostituir, ele não pode ter ódio, ele tem que amar ao seu próximo, mesmo que ele esteja perseguindo, nós temos que orar por ele. Nós temos que se santificar, temos que... na nossa boca não pode sair palavras negativas, só palavras agradáveis, palavras doces, palavras boas. Não podemos andar com maus pensamentos. Temos que ter paz com nossos vizinhos, com o nosso próximo. Nós não podemos ser uma pessoa de andar de todo jeito. Louvado seja Deus. Quando a gente é do mundo, está fazendo a vontade da carne, a gente inclina-se para as coisas da carne. Farras, curtições, glutonaria, bebedices, todo tipo de coisas desagradáveis a Deus. Mas os que são de Cristo inclinam-se para as coisas de Cristo. Que são as coisas de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. A pessoa ser honesta. O cristão ele deve ser honesto, ele deve andar com a verdade, falar a verdade. O que ele fala, ele tem que cumprir. Ele tem que ter paz com os seus vizinhos. Ele tem que ser uma pessoa amável. Que as pessoas gostem dele. Ele seja luz neste mundo cheio de trevas. A palavra de Deus diz, ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Santo é separado das coisas do mundo. Irmãos, o mundo é o mundo. E as pessoas que servem a Deus são servos de Deus, não podem participar das coisas do mundo. De coisas que não agradam a Deus. Estou falando das coisas que Deus condena. Louvado seja Deus. Porque a inclinação da carne, aqui ó. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja bem, irmãos. Sabemos qual é a inclinação da carne. Nós sabemos o que a carne deseja, o que nossos olhos desejam. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Louvado seja Deus. A inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Como é que eu vivo no mundo da prostituição, no mundo da curtição, no mundo da doideira, no mundo fazendo a minha vontade, tudo que eu quero, de ilícito e errado? Isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Eu ter minha esposa e trair ela. Eu comprar e não pagar. Eu ver uma coisa ali e passar a mão que não é meu. O cristão ele não pode praticar essas coisas. Louvado seja Deus. Isso tudo é morte. Você se torna inimigo de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Não se engane, irmãos. O que eu quero dizer, não se engane, é porque tem muitas pessoas pregando, irmãos, só coisas boas. Isso aqui eles não pregam, porque se pregar, perde as pessoas que seguem eles. A preocupação é outra. Eles pregam, não é todos, mas a preocupação não é a tua alma ser salva, não, de você estar salvo. Existe uma vida
Nós não só vivemos essa vida, existe outra após essa daqui. Existe. Eles não pregam que você deve se arrepender, que você deve perdoar. Eu estou dizendo com aqueles que não pregam isso, eles ficam só pregando, só oração e não te ensina que você tem que mudar de vida. Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele era um mestre da lei, mas não entendia o que Jesus estava falando, porque Jesus está falando sobre a vida eterna. Nascer de novo é eu reconhecer que sou um pecador, confessar Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida e procurar viver uma nova vida, aquela velha vida, abandonar aquela velha vida e ser uma nova criatura, um novo nascimento, vivendo uma nova vida em Cristo. Então, pregando um novo evangelho, é um evangelho que o pessoal prega aí, é um evangelho que não tem arrependimento, que não tem mudança. Os ensinamentos que estão ensinando aí, os que estão ensinando, né? Não é todos. Não são o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é. Veja que toda a trajetória do canal deles, eles não falam sobre arrependimento, não falam que você tem que mudar. Essas palavras são de Jesus. É a palavra de Deus. Temos que pregar a verdade. Tem que haver mudança. Ser de santo em toda maneira de viver. Santo é separado do mundo. Jesus disse, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Nós temos que amar a vinda do Senhor Jesus. Desejar que Ele venha logo buscar os seus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No 8 diz assim, versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, capítulo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora ele fala, para você que não está na carne, para você que luta, porque é luta, irmão. Os desejos vêm. Eu venci o álcool, a bebida. Não venci de uma vez, irmãos. Eu fui lutando dia após dia e consegui. E continuarei lutando. Ela foi um gigante na minha vida. E sei que é na vida de muitos que vão me assistir. Ela está te destruindo, irmãos. Isso não é bom. Mas dia após dia, irmão, nós estamos lutando para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. É luta. A palavra de Deus diz que o céu é tomado a forças. Não é só você fazer uma oração e depois da oração você viver a sua vida do jeito que você quiser viver, não. Não é não. Está enganado. Estou falando da vida eterna. Tem que haver transformação. Tem que haver uma nova... ser gerado em você uma nova criatura, um novo ser. Em Cristo Jesus. O 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja bem o que ele disse, está vendo aí? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Está vendo aí? Louvado seja Deus. O 10 diz: ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós cristãos, eu não sou um santão não, irmão. Eu peco. Todos nós pecamos. Mas estamos debaixo da graça.
coberto pelo sangue de Cristo, porque Jesus, é pela fé nele, por a nossa entrega a ele, que nós somos perdoados os nossos pecados. Existe pecado que nós podemos deixar de cometê-lo. Existe. Mas o pecado por pensamento, por palavra, você não pode. Vem. E nós estamos debaixo de algo que nós não podemos deixar de pecar. Diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos deixar de pecar. E diz a palavra de Deus, todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Todo ser humano peca. Só quem não pecou foi Jesus. Só ele não pecou. Dos que vieram à terra, como homem. Só Jesus não pecou. Os outros, todos pecaram. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, no 11. E se o Espírito daquele que habita, não, daquele que dos mortos, veja bem, ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Essa é a mensagem, meu irmão, que eu vos trago nesta manhã. É palavra de ensino, de alerta, de como nós temos que viver, se afastar do mundo, das coisas do mundo. Eu digo coisas que são pecado, que são coisas que Deus condena. Nós estamos do mundo, porém nós não podemos participar. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus agradecendo por esta mensagem. Compartilha ela, se inscreve no canal, deixa o joinha. Seja você também um mensageiro do Senhor, compartilhando essa mensagem. Esta oração que vou fazer agora, essa mensagem, essa oração. Louvado seja Deus. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos purifique cada vez mais. Louvado seja Deus. Vamos orar. Altíssimo e poderoso Deus, santo, fiel e verdadeiro. Obrigado, meu Deus, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por me salvar, por me libertar. Liberta essa pessoa, salva, cura, renova, meu Deus. Essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, ouvir essa oração ou assistir. Leva até ela, Senhor, que chega até ela agora, meu Deus, a libertação, a salvação da sua família, a sua cura, meu Deus. Em nome de Jesus, dê entendimento da tua palavra. Que esta pessoa que vai ouvir essa mensagem, que ela entre dentro, Senhor, é a tua semente lançada aos corações, que venha fluir e florescer, e esta pessoa venha dar frutos para o teu reino. Perdoa ela, meu Deus, perdoa-nos, porque somos pecadores. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a cada um de nós. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. E nos purifica cada dia mais com o sangue de Jesus Cristo. Nos protege, a nós e nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.